Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação. Sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo chegando com mais notícias atualizadas para te manter torcedor rubro-negro, sempre bem informado das últimas dele Flamengo. Se gostar, considere se inscrever no canal e deixar seu like, e vamos aos fatos da notícia. Fazendo uma análise à teoria do copo meio cheio ou vazio ajuda a definir empate e projetar avanços do Flamengo. A alternância entre Arrascaeta e Bruno Henrique pela esquerda e mobilidade no meio são movimentos interessantes de um time que ainda parece fazer força para executar. Plano tático. Paulo Sousa usou a teoria do copo meio cheio ou meio vazio para falar sobre as cobranças ao seu trabalho em entrevista coletiva após o empate com o Atlético Goianiense. Pois bem, a referência é válida também para analisar o desempenho de um Flamengo ainda oscilante, mas mais organizado no 1-1 da noite de sábado, no estádio Antônio Ascioli em Goiânia pela primeira rodada do Brasileirão. Um Flamengo que joga para o torcedor um dilema cada vez mais claro: confiar e esperar uma evolução que acontece a passos lentos ou cobrar desempenho imediato? O empate na primeira rodada do Brasileirão acabou por ser justo para um time que continua a dar sinais de que faz muita força para executar o planejamento tático. E já falamos sobre isso em análises anteriores. O Flamengo não é um time de movimentos naturais e espontâneos, e essa necessidade de buscar uma organização ajuda a explicar a lentidão nas transições, principalmente com a bola. Em determinados momentos, essa dificuldade ficou evidente na saída em contra-ataques diante do Atlético Goianiense. O Flamengo de Paulo Sousa parece saber o que fazer, mas ainda precisar pensar muito antes de executar. No cenário atual, onde acostumou-se a enfrentar adversários com linhas defensivas bem definidas, este tempo é mais do que suficiente para o encurtamento de espaços e ajustes de marcação, como aconteceu em boa parte do jogo em Goiânia. Atlético Goianiense versus Flamengo. Posse de bola: 44% versus 56%. Finalizações: 10 versus 12. Finalizações no gol: 3 versus 3. Grandes chances: 3 versus 5. Faltas: 7 versus 11. Escanteios: 4 versus 10. A partir dos 10 minutos do primeiro tempo, o Flamengo até conseguiu controlar o jogo. Tinha a bola, tinha organização tática e apresentava alternativas interessantes, como as alternâncias entre Bruno Henrique e Arrascaeta no corredor esquerdo, e movimentação sincronizada dos volantes com Andrés, que começou como meia. As ações muitas vezes, no entanto, eram arrastadas e o Dragão diminuía os espaços. Foi o roteiro que deu o tom dos primeiros 45 minutos. O Flamengo tinha controle de bola, explorava bem o lado esquerdo de ataque, mas pecava na velocidade que permitia ações defensivas de um Atlético Goianiense, que era exatamente o oposto quando recuperava a posse. Com ligações rápidas, o time da casa aproveitou os espaços de uma zaga improvisada em cima da hora, com Aral no lugar de Gustavo Henrique, e deu trabalho a Hugo. Na volta do intervalo, o Atlético Goianiense se soltou ainda mais e deixou o jogo franco. Bruno Henrique tinha espaço para atacar o corredor esquerdo e dar profundidade. Mas, por outro lado, deixava Léo Pereira exposto na defesa muitas vezes em inferioridade numérica. O adversário percebeu o espaço e atacou o setor. Após passe precipitado de Andrés Pereira, o Dudu foi acionado pelo lado direito do ataque e encontrou Rato para abrir o placar em gol, que sintetizou os principais problemas do Flamengo na partida: posicionamento no centro da área e espaços no lado esquerdo da defesa. Em desvantagem, Paulo Sousa colocou Lázaro e Pedro em campo, e o Flamengo passou a ser mais vertical nas ações. Bruno Henrique virou a principal opção ofensiva pela esquerda, enquanto Arrascaeta tentava pifar a dupla Pedro e Gabigol. Foi do uruguaio a cobrança de escanteio para Bruno empatar e incendiar o jogo. Os últimos 15 minutos foram de um jogo aberto, onde o Flamengo acertou o travessão na busca da virada, mas viu também a bola beijar sua trave em lance onde estava exposto, e que poderia custar um ponto. Reflexo de uma partida lá e cá, onde há motivos para ver o copo meio cheio ou meio vazio. Resta ao torcedor fazer sua escolha.
Flamengo desembarca no Rio com forte esquema de segurança após empate com o Atlético Goianiense. Por causa dos episódios no Ninho do Urubu na sexta-feira, delegação conta com proteção reforçada na chegada ao Galeão, depois da estreia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro, horas depois do empate com o Atlético Goianiense na estreia no Campeonato Brasileiro. A delegação rubro-negra desembarcou no aeroporto do Galeão na madrugada deste domingo, com segurança reforçada, além de funcionários do clube. Havia oficiais do aeroporto e policiais militares. Em Goiânia, o Flamengo teve apoio dos torcedores. Foi recebido com festa na noite de sexta-feira. Situação bem diferente da vivida no Rio. Pela manhã, antes do treino, um grupo de flamenguistas foi ao Ninho do Urubu protestar. Com tapas e socos, atingiram carros de jogadores. O clima ganhou ares de crise no Flamengo após a perda do título carioca para o Fluminense. O trabalho de Paulo Souza passou a ser contestado e é marcado por divergências internas. Agora passo a bola para ele, o torcedor raiz Bugrão. Só um empate apertado em Bugrão fala em Bugrão? Olá, Mila. Olá, caro torcedor rubro-negro. Sim, o jogo não foi fácil e teve hora em que eu temi o pior. Mas felizmente, e graças a todos os santos de plantão, saiu pelo menos um empate. Ufa, no Brasileiro a coisa é séria, não é brincadeira de jeito nenhum. E o Flamengo tem que tomar tipo, porque agora a coisa vai esquentar mais ainda pela frente e não vai ter jogo fácil não. E Paulo Souza elogia a entrada de Everton e pede união no Flamengo. O técnico abordou o protesto da torcida na última sexta-feira e pediu união no clube. O técnico Paulo Souza concedeu a entrevista coletiva após o empate por 1-1 do Flamengo com o Atlético Goianiense na noite desse sábado em Goiânia pela estreia do Brasileirão. No geral, o português gostou do que viu, especialmente no segundo tempo. Paulo Souza lamentou apenas o passe errado que originou o contra-ataque do gol do Atlético Goianiense. No lance ele chegou a se irritar no banco quando Andréas Pereira errou a jogada. Tivemos no início posse, mais capacidade de atacar a profundidade. Só o último passe que não gerou gol. Não cedemos nada ao adversário. Numa segunda parte tivemos bem, melhor na frente entre os extremos e os volantes. Faltou só um pouco mais de proximidade. Numa precipitação nossa com posse vertical onde nossa linha estava distante, acabamos por perder a bola e demos oportunidade ao adversário fazer o gol. Tivemos decisões boas, reagimos, Everton entrou muito bem, sendo sempre o homem de superioridade, criamos bastante, obrigamos a fazer faltas, escanteios, tivemos oportunidades para fazer mais gols. E é isso por hora, ficamos por aqui, mas logo voltamos com mais notícias dele, o nosso Flamengo, para mantê-lo sempre bem informado, torcedor rubro-negro. Tchau, nação, e aqui vai aquele abraço de trincar ripas das costelas de tão apertado do Bugrão. Tchau! Aí tá na bola, cobrança no meio da área, cabeçada! Gol do Flamengo! Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e se gostar do conteúdo deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares rubros-negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você, tchau!